vocês? Bom, hoje eu estou aqui nesse momento de aula gravada para mostrar para vocês um pouquinho uma coisa super legal e interessante. Olha só, será que a gente pode falar de poesia e falar de análise sintática ao mesmo tempo? Que tal se a gente tentar? Vamos lá? Então vamos começar falando de poesia, certo? Poesia é um gênero textual, né, que vocês já conhecem aí desde muito novos, que envolve rima, que envolve balanço, que envolve jogo de palavras. E olha só que interessante, muitos poetas famosos, né? Eles sempre se valeram das regras gramaticais, do estudo da análise sintática, para fazer uma bela poesia, uma poesia bem consistente, uma poesia bem formal e, é claro, respeitando a norma culta. Então, é super possível envolver uma coisa com a outra. E eu vou mostrar isso para vocês hoje, tá? Então, hoje, para a gente chegar a essa resposta, né, para esse questionamento, vou ler uma reportagem do Carlos William Leite que fala exatamente sobre isso. Então, vamos lá. Esse é o Carlos. Bom, ele diz o seguinte na matéria dele, tá? Pedimos aos leitores e colaboradores que apontassem os poemas mais significativos de autores brasileiros em todos os tempos, independentemente de gêneros ou correntes literárias a que pertenceram. Mais de 170 poemas foram indicados, mas destes, apenas 24 tiveram mais de 5 citações. Os poetas e poemas que mais se destacaram foram. Vamos ver então? A gente tem aqui, ó, A Máquina do Mundo, do Carlos Drummond de Andrade. Temos também O Cão Sem Plumas, do João Cabral de Melo Neto. Vou-me embora para Passárgada, do Manuel Bandeira. Lindo poema. Poema Sujo, do Ferreira Goulart, que é um poeta mais contemporâneo. Soneto da Fidelidade, que é aquele famosérrimo, né? Tudo ao meu amor serei atento. Lindo, né? De amor, do Vinícius de Moraes. E A Via Láctea, do Olavo Bilac. Então, esses poemas aí são poemas que a gente consegue muito bem juntar esses conceitos de análise sintática ao teor da poesia, né? Aquela coisa linda da poesia. E tem também uma super famosa que é a Canção do Exílio, do Gonçalves Dias, né? Que é linda, 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 linda. Bom, dadas essas curiosidades aí, hoje a gente vai falar um pouquinho e focar mais nesse grande poeta que é o Carlos Drummond de Andrade. Essa daí é uma estátua dele, que foi colocada ali na praia de Copacabana ou Ipanema, não tenho certeza, mas lá no Rio de Janeiro, foi um lugar onde ele morou por muitos anos. E ele é um dos mais respeitados e amados poetas que esse país já viu, que esse país já teve. Então, hoje a gente vai analisar alguns poemas dele e falar também um pouquinho sobre ele, por que não, né? Bom, então vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre o Carlos Drummond de Andrade. Onde que eu vou me colocar aqui para não atrapalhar a leitura? Deixa eu diminuir. Vamos lá. O Carlos Drummond, ele nasceu no dia 31 de outubro de 1902, lá em Itabira do Mato Dentro, no interior de Minas Gerais, tá? Então ele é mineirinho. E depois ele foi, por muito tempo ele morou em vários lugares do Brasil. Bom, ele era descendente de uma família de fazendeiros tradicionais da região e desde pequeno ele demonstrou grande, enorme interesse pelas palavras e pela literatura. Então, olha só, você que gosta muito de escrever, que gosta muito de se expressar através das palavras, que gosta da leitura, que gosta de ter contato com esse universo, olha aí, desde criança, Carlos Drummond já tinha esse contato e ele foi só aprimorando. Olha só, tem algumas coisas interessantes aqui. Em 1919, ele foi expulso do colégio em que estudava por insubordinação mental ao discutir com o professor de português. Não façam isso, tá? Não é preciso chegar a esses extremos. Mas eles tiveram uma discussão aí, ele acabou sendo expulso e voltou
para Belo Horizonte, né? E a partir de 1921, ele começou a publicar os seus trabalhos no Diário de Minas. Então, ele já tinha ali uns 20 anos, né? Por aí, 19, 20 anos, e começou a trabalhar no Diário de Minas, que era um jornal. Formou-se em farmácia na Escola de Odontologia e Farmácia de Belo Horizonte, mas não exerceu a profissão. Então, ele é formado em farmácia, mas não foi por esse lado. Em 1926, ele ministra aulas de geografia e português no ginásio sul-americano de Itabira e trabalha como redator-chefe do Diário de Minas. Então, dentro do jornal, ele foi crescendo, crescendo até chegar a redator-chefe. Continuou com seus trabalhos literários e, em 1930, ele publicou seu primeiro livro intitulado Alguma Poesia. Então, foi a primeira grande obra dele. Um dos seus poemas mais conhecidos é o que se chama No Meio do Caminho. Eu acho que vocês já devem ter visto ou ouvido falar deste poema em algum momento da vida de vocês. Ele é muito famoso também. Ele foi publicado na revista de Antropofagia de São Paulo em 1928. Na época, foi considerado um dos maiores escândalos literários do Brasil. Por que será que foi tão escandalizante esse poema naquela época? Porque nas entrelinhas dele a gente consegue perceber uma crítica muito grande. E eu vou mostrar para vocês. Bom, este aqui é o poema que deu tanta polêmica no ano em que ele foi publicado, certo? Então o poema é esse, vou ler para vocês. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. Nunca me esquecerei deste acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Então, nessa época que ele escreveu esse poema e ele foi tão altamente criticado, foi porque entendia-se ali uma crítica em relação ao governo da época, né? Como algo que atrapalhasse o desenvolvimento do país. E isso foi, foi muito polêmico naquele período, certo? Então, Carlos Drummond aí foi um cara super polêmico. Bom, então que tal se a gente pegar alguns versos para analisar agora? Bora! Então partiu. Faz o seguinte, galera, no seu caderno você vai anotar essas orações, tá? Vai tentar analisar também, assim como eu farei. O que eu vou analisar nessas orações? Eu vou analisar o sujeito, o tipo de sujeito, vou analisar o verbo, qual a classificação desse verbo, vou analisar a classificação do predicado. Tudo isso que a gente já viu até agora, tá? Então é uma revisão. Vamos lá, galera. Essa primeira, eu vou colocar a minha carinha aqui ó, no lugar do Carlos Drummond para não atrapalhar, tá bom? Aqui, ó, pronto, eu e ele, nós dois juntinhos, coladinhos. Bom, galera, olha só. Primeira coisa que a gente vai analisar aqui é o sujeito da oração, certo? Mas para a gente chegar no sujeito, a gente precisa buscar ali identificar o que é sujeito e o que é predicado, certo? Nunca me esquecerei desse acontecimento. A forma verbal tá aqui, ó. Esquecerei, certo? Só que o verbo não me apresenta um sujeito que está escrito na oração. Então, a primeira coisa que eu identifico aqui é que o sujeito é um sujeito desinencial. Por quê, hein? Porque ele não. Desinencial. Opa. Esse sujeito não está explícito na oração, ele está implícito, está subentendido, não está escrito, mas a partir da desinência do verbo é possível identificar que o sujeito sou eu, beleza? Bom, então, o que é o predicado aí nessa oração, hein, professora? Peraí que eu vou tirar esse rostinho aqui daqui de cima que está atrapalhando. Pronto. O que então é o predicado aqui? Tá fácil, gente. Quando o sujeito é desinencial, o predicado é toda a oração, certo? Então, toda a oração ali funciona como predicado. Então, com o marca-texto amarelo, a gente vai destacar o verbo,
desta oração. Tudo bem? O verbo tá ali, esquecerei. Se você parar para analisar, galera, você vai perceber que o verbo, ele é um verbo que expressa ação. E se ele é um verbo que expressa ação, significa que ele é um verbo significativo. Se ele é um verbo significativo, isso significa que ele é também núcleo deste predicado. E se ele é núcleo do predicado, gente, significa que o predicado se classifica como predicado verbal. Pronto, fizemos toda a análise aí da oração, beleza? Vamos para a próxima? Vamos lá. Olha só, na próxima diz o seguinte: minhas retinas estão fatigadas. Bom, nessa oração a gente já consegue perceber que o sujeito está determinado, né? Então vamos lá, vamos separar aqui sujeito de predicado. Vou pintar de amarelo o sujeito, com meu amarelo não, verde. Então tá aqui o sujeito da oração, certo? E cadê? Vou separar e vou colocar aqui de amarelo, de vermelho, o predicado dessa oração, certo? Então tá aqui o predicado. Beleza. Bom, o sujeito tá ali aparecendo e a gente consegue perceber que ele é um sujeito que tem apenas um núcleo, né? E se ele tem apenas um núcleo, significa que o sujeito é simples. Então, o sujeito da oração é simples, o núcleo dele é a palavra retinas. Muito bem. Agora, se eu parar para analisar o verbo, eu vou identificar que esse verbo é um verbo que expressa o quê? Vamos ver se vocês conseguem aí pensar. Este verbo é um verbo que expressa estado. Portanto, ele vai ser chamado de verbo de ligação. Gente, o verbo de ligação pode ter como núcleo, pode ser núcleo de um predicado? Não, né? Isso significa, então, que o núcleo está sendo representado aqui por esta palavrinha. Esta palavrinha aqui, ela se chama predicativo do sujeito. E o predicativo do sujeito, gente, é núcleo do predicado. Olha só, fatigadas é uma característica do sujeito minha retinas. Ou seja, o predicado dessa oração é nominal. Beleza? Vamos ver se tem mais um. Vamos lá? Temos mais um. Vamos lá. No meio do caminho tinha uma pedra. Interessante isso aqui, hein, gente? Olha só. Vamos analisar o verbo? Olha só, o verbo tá aqui e o verbo é tinha. Esse verbo tinha, ele tem o mesmo sentido do verbo haver, que tem o sentido de existir. Olha que interessante, gente. Significa então que no meio do caminho havia uma pedra, existia uma pedra, não é? Então, quando o verbo tem esse sentido, ele é também identificado como sujeito inexistente. Não há sujeito para esse verbo, né? Não tem sujeito para ele. Mas a gente consegue identificar então que toda a oração, toda ela funciona como predicado. E para identificar o predicado, eu preciso identificar se esse verbo aqui expressa uma ação ou se expressa um estado. Então vamos olhar aqui, ó. Tinha, havia, existia. Bom, professor, isso aqui tá moleza, hein? Isso aqui expressa um
uma ação. A gente fez um exercício como esse na semana passada, lembra? E se o verbo é significativo, significa que ele é núcleo do predicado. E se ele é núcleo do predicado, o predicado se classifica como verbal. E aí, vocês acertaram tudo também? Tomara. Se não acertou tudo, volta, rever o que você errou, tá bom? Bom, vamos lá. Vamos continuar então aqui. A máquina do mundo se entreabriu. Para quem de a romper já se esquivava, e só de o ter pensado se carpia. Abriu-se majestosa e circunspecta, sem emitir um som que fosse impuro, nem um clarão maior que o tolerável pelas pupilas gastas na inspeção. Continua e dolorosa do deserto, e pela mente exausta de mentar toda a realidade que transcende a própria imagem sua debuxada no rosto do mistério nos abismos. Abriu-se em calma pura e convidando quantos sentidos e intuições restavam, a quem de os ter usado os já perdera, e nem desejaria recobrá-los, se em vão e para sempre repetimos os mesmos sem roteiro tristes périplos, convidando-os a todos em coorte a se aplicarem sobre o pasto inédito da natureza mítica das coisas. Uau, uau, uau! Quantas palavras difíceis, né, também nesse poema. Vou dar um desafio aqui para vocês. Vamos ampliar o nosso vocabulário? Bora? Então vamos lá. Vou dar aí um minutinho para você pesquisar essas palavras e escrever no caderno, tá bom? Então você vai pesquisar as seguintes palavras, ó: cárpia, circunspecta, mentar, debuxada, périplos, coorte e mítica, tá? Então o desafio aí é você pesquisar, descobrir o que significam essas palavras, anotar no caderno e na nossa aula ao vivo eu vou retomar cada uma delas, tá bom? Para ver o que vocês descobriram. Fechou? Bom, que tal se a gente analisar mais alguns versos aqui, então, sintaticamente? Bora? Olha lá o Carlos Drummond de máscara durante a quarentena. Muito bom, meu amigão. É isso aí. Vamos lá. Então, vamos nessa primeira fase aqui, ó. Nessa primeira oração. Se o som fosse impuro. Vamos lá, galera. Primeira coisa, a gente vai separar sujeito de predicado, certo? Então, aqui a gente tem o sujeito. Na verdade, esse se não vai ser considerado sujeito, né? Ele é uma conjunção, mas aqui está o nosso sujeito. Separamos do predicado, colocamos uma barra aqui separando, e ali do outro lado a gente tem o predicado. Deixa eu mudar a cor aqui, ó. Aqui a gente tem o predicado, certo? Beleza. Meninos, olha só. Primeira coisa, esse sujeito aí, ele tá determinado, ele aparece ali na oração, certo? E ele tem um núcleo. Então, significa que o sujeito é simples e o núcleo dele é a palavra som. Beleza? Já no predicado, a gente observa aqui que o verbo que aparece, na verdade, é um verbo que não expressa ação. Por isso a gente chama esse verbo de ligação, certo? Porque ele expressa estado. E vocês já estão sabendo muito bem que o verbo de ligação não pode ser núcleo do predicado. Então, quem vai funcionar aqui como núcleo desse predicado? A palavra impuro. Quem é que lembra qual é a função da palavra impuro? Se trata de um predicativo do sujeito. E o que o predicativo faz? Ele traz uma característica para o sujeito. E sim, ele é núcleo do que a gente vai chamar de predicado nominal, porque é um nome que é núcleo desse predicado. O núcleo, então, é a palavra impuro.
puro. Beleza? Bom, vamos lá analisar outra oração. Tá aí, ó. A realidade transcende a própria imagem. Então, a primeira coisa, a gente vai separar aqui o sujeito do predicado. Então, a gente tem ali como sujeito o termo a realidade. E a gente tem como predicado o termo transcende a própria imagem, certo? Se a gente parar para observar, esse sujeito, ele é um sujeito simples e ele tem como núcleo ali a palavra realidade. Um núcleo só, então sujeito simples, certo? Então, a palavra realidade é o núcleo deste sujeito, beleza? E se a gente for parar para observar aqui agora o predicado, a gente vai perceber que a gente tem o verbo transcende. Transcender é mostrar, né? Então, a gente tem aqui um verbo significativo, porque está expressando uma ação, tudo bem? E, por essa razão, é o núcleo do predicado. Então, tá aqui, ó, vou deixar evidente, porque o predicado é verbal, já que o núcleo é um verbo significativo. Então, e o núcleo é o verbo transcende. Beleza? Vamos aqui, que eu acho que é a última oração que a gente vai analisar. Os mesmos estão sem roteiros tristes. Vamos lá, galera. Seguinte. Os mesmos roteiros estão sem roteiros tristes. Vamos mudar um pouquinho? Vamos colocar assim, ó. Os mesmos são roteiros tristes, certo? Bom, eu mudei um pouquinho para a gente analisar de uma forma diferente. Mas o que eu quero que vocês observem? Que o sujeito dessa oração é o termo os mesmos. E o restante é o predicado, tudo bem? Então, veja só. Se os sujeitos são os mesmos, a gente tem aqui um sujeito simples, certo? Opa, cadê minha caneta? A gente tem um sujeito simples, cujo núcleo é a palavra mesmos. Beleza. Já o predicado, ele conta com o verbo aqui, o são, né? Que a gente está analisando esse aqui de cima agora. O verbo são é um verbo de ligação. Tudo bem? Por ser um verbo de ligação, ele é um verbo que expressa estado. E ele está trazendo para a gente essa ideia de estado, né? Roteiros tristes são uma característica desse sujeito. Então, tá aqui o nosso predicativo do sujeito, PS, e ele funciona como núcleo do predicado nominal. Beleza, galera? E aí, vocês acertaram tudo? Mesmo isso que eu mudei depois? Entendeu, mano? Então, uma frase aí para a gente fechar a aula de hoje, para não ficar muito longa também. A leitura é uma fonte inesgotável de prazer, mas por incrível que pareça, a quase totalidade não sente esta sede. Por isso, leia, leia, leia. Tá bom, galera? Um beijo para vocês e até a próxima aula.